Muito boa tarde para você. Este é o Dia a Dia com Deus que está começando, o programa produzido aqui pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, que te ajuda aí a entender os seus conflitos, os seus problemas diários, os problemas da sua vida, do seu cotidiano, sob a perspectiva da Palavra de Deus, que te ajuda a entender quais são os planos, os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família. E nessa semana aqui do programa nós estamos ouvindo histórias, experiências marcantes na vida de várias pessoas, pessoas comuns como eu e você. Hoje nós vamos conhecer a experiência do Jackson. Você vai acompanhar aí a história da vida dele e quem sabe talvez na sua família também não esteja acontecendo o mesmo problema. Então, meu nome é Jackson, eu tenho 23 anos, sou filho de pais separados, sou filho único. Minha história é bem conturbada. Na quinta série eu conheci um menino chamado Patrick, a gente foi os primeiros a se conhecerem na sala e passou-se o ano, né? Aí a gente voltou a se encontrar na sexta série, estudando junto de novo, mas muitas coisas tinham mudado depois disso. Eu comecei a usar droga, ele também. Muitas vezes a gente ia bem doidão pra sala, matávamos muitas aulas para poder se divertir ou curtir a vida assim, né? E durante esse tempo eu experimentei muitas coisas, assim. Falo que eu vivi na minha adolescência, muitos adolescentes não experimentaram até hoje, assim. Quando eu cheguei com uns 16 anos eu me mudei, eu e o Patrick se separamos. Até essa idade a gente vivia muito tempo junto, mas daí eu me mudei, eu saí do colégio também. E nesse intervalo do tempo dos 16 aos 20 anos eu acabei me afundando mais em algumas coisas que eu gostava de usar. Eu usava muito tipo de droga, eu cheirava muitos tipos de solventes, cola, tiner. Nessa época eu gostava só de fumar maconha, beber e cheirar essas coisas assim. Mas eu comecei a me envolver com outro tipo de droga também. Acabei fumando crack durante muito tempo. E acabei me encontrando novamente com o Patrick, né? Por ironia do destino, eu creio que não foi Deus, porque a gente se encontrou e ele veio com um papo que tinha se convertido, né? E durante 4 anos ele vinha falando de Jesus pra mim e eu não queria saber de nada, eu queria curtir minha vida mesmo. Até que chegou um dia, o Patrick me fez um convite pra mim poder ir na igreja, fazer uma visita na igreja dele. E naquele dia, o que eu escutei foi o que muitas vezes eu escutava quando eu tava chorando, quando eu usava droga. Que aquela voz que eu escutava era a mesma que estava dizendo que me amava e queria mudar a minha vida. E a partir daquele dia, do dia 10 de julho de 2004, a minha vida foi transformada. Não cheguei a precisar ser internado numa clínica assim, sabe? Deus foi muito misericordioso comigo, assim, porque acho que no último ano antes de eu me converter, eu usava muito, assim, até crack, assim. Mas Deus até não permitiu, às vezes, pra mim não sofrer, pra minha família sofrer, porque ainda aos olhos da minha mãe, muitas vezes, dos meus parentes, ainda eu parecia ser um menino normal. Né? Só que eu fazia muitas coisas escondidas, assim, sabe? E não precisei me internar, nada. Eu chegava a roubar algo de casa. Nunca precisei roubar, sabe? Nunca cheguei a roubar nada, assim, chegar a extremo de roubar. Porque até eu tinha dinheiro. Trabalhava, eu tinha meu dinheiro, só que do jeito que ele vinha, ele saía. Mas, graças a Deus, não precisei ser internado. Mas eu creio que foi o tipo que Deus achou para poder trabalhar na minha vida, assim. Hoje em dia eu posso dizer que eu testemunho isso, não passei por uma internação, porque a minha internação foi o Espírito Santo fazendo na minha vida. Eu creio que foi através disso que Deus moldou o que eu sou hoje, o que eu faço hoje, como que eu ajo hoje. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz porque eu não uso mais drogas, ou porque eu curto, ou porque eu tenho amigos diferentes. Mas sou feliz porque Jesus fez isso na minha vida. Às vezes, as nossas escolhas trazem consequências ruins. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Acompanhe em alguns instantes a palavra do pastor Pascoal Piradini Júnior. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato, andar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui.
Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A Bíblia nos diz, ainda no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A história que você ouviu hoje desse jovem é a história de muitos jovens, de muitas pessoas na cidade de Curitiba. Às vezes nós olhamos essas histórias e pensamos que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, ou lá em Amsterdã, na Holanda. Mas, queridos, uma das grandes mazelas da sociedade brasileira é o consumo de entorpecentes, de drogas. Esse é um problema que vai e entra nas casas de todas as pessoas. Alguns imaginam, isso está lá na favela. Não, meu querido, está na favela, está na classe média, está lá na classe alta, está no prédio, no condomínio aí onde você mora. E nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer. Como pastor, muitas vezes eu me deparo com essa realidade. Famílias que não sabem o que fazer, famílias que não sabem como ajudar os seus filhos. E eu vou dizer mais, é pior ainda, porque esse problema não está somente na juventude. Eu já encontrei várias famílias, chefes de família, 40 anos, 50 anos, 60 anos, dependentes de substâncias entorpecentes, que fazem o consumo escondido dos seus filhos, mas que toda a casa sabe que ele é um dependente. E qual é a nossa esperança? Qual é o jeito? Aí a gente começa a discutir que é a polícia que tem que agir, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas, querido, sabe o que denota isso? Denota um grande vazio da alma humana, que eu preciso usar uma substância que me mata para sentir um pouco de felicidade. É um contrassenso. Eu tomar alguma coisa ou usar alguma coisa que me mata, que consome os meus neurônios. O crack arrebenta a vida emocional, os neurônios de uma pessoa. Mas eu preciso usar aquilo para dizer que eu sou feliz, ou que tenho um pouco de sabor na vida. É por isso que Jesus diz que quando a gente conhece a verdade que tem nome, a verdade que é o Deus eterno, a verdade que é o Deus todo-poderoso, a verdade que é Jesus, a encarnação do Deus vivo, essa verdade tem poder para nos libertar. Não somente a vida desse menino foi transformada pelo poder do Senhor Jesus, que o libertou, mas muita gente está vivendo hoje a transformação, não somente de uma dependência química, mas daquilo que o levava a usar aquela substância, que é a falta de sentido na sua própria existência. E quando Jesus entra, ele não somente nos liberta de uma substância, mas ele dá sentido à nossa vida, dá razão para nós vivermos, nos dá sentido eterno. Por isso, o que mais precisamos é da graça do Senhor Jesus dentro do nosso coração. Eu me lembro de um dia que estava falando num retiro de jovens, e eu não tenho esse costume. Eu comecei a pregar e de repente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. E disse assim, olha, tem vários jovens aqui que são dependentes de alguma substância química. E Deus está me falando isso.
E eu quero desafiar você a hoje viver uma experiência de fé e ser transformado pelo poder de Deus. E comecei a desafiar alguns jovens que estavam ali com as suas drogas, que viessem até o púlpito, o lugar onde eu estava pregando, e colocassem ali no chão as drogas. E para minha surpresa, muitos daqueles meninos que eu vi crescer dentro do meio da igreja, muitos daqueles meninos que eu conhecia as suas famílias, muitos daqueles meninos que estavam vivendo aparentemente uma vida estável, começaram a vir à frente e colocar ali naquele lugar as suas drogas. Me lembro de um dos rapazes que depois que todo o culto terminou, ele foi no meu quarto, levando um pacote, e no pacote estavam as suas drogas. Ele disse: pastor, eu não tive coragem de levar lá na frente, mas eu quero viver uma vida diferente, me ajuda. E naquela hora a gente pôde orar juntos. E aconteceu algo tremendo. Não houve um raio, não houve um trovão, não teve um sinal miraculoso no céu, mas a graça do Senhor Jesus entrou no coração daquele menino. Aquelas drogas saíram pelo vaso sanitário, mas o Senhor Jesus entrou no coração dele. E que gostoso é ver hoje aquele menino com a sua filhinha, com a sua esposa e com a sua casa, com sentido de vida e esperança para o dia a dia. Eu não sei o que vai no teu coração, mas para você ser feliz, você não precisa de nada, nem de ninguém, a não ser da graça de Deus no teu coração. O sentido da vida não está nas coisas, nem nas substâncias, nem no prazer que eu desfruto, mas na verdade de Deus que se incorpora em nós e nos faz ser pessoas verdadeiras para com Deus e para com os homens. Pessoas que não precisam de uma máscara para viver, nem pessoas que precisam de uma substância para sorrir. Pessoas que simplesmente são o que são, mas transformados pela graça de Deus. E eu queria desafiar você a viver isso, a viver a bênção da liberdade, a viver a bênção da transformação, a viver a bênção do poder de Deus na tua vida. Não importa quão amarrado você esteja, quão escravizado você seja, não importa quais sejam as amarras, o Senhor é aquele que pode, quer e vai entrar dentro do teu coração com a verdade de Deus que liberta, a verdade que transforma. Por isso, entrega o teu coração, a tua vida, os teus sonhos, estas substâncias ao Senhor Jesus e deixa Ele transformar e libertar a tua vida. Que Deus o abençoe e que a verdade de Jesus seja a força libertadora na tua vida. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Você acompanhou mais um depoimento, mais uma história de vida, uma experiência marcante. E na sequência aí a Palavra de Deus com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Amanhã, sexta-feira, teremos ainda mais um testemunho, mais um depoimento. Ainda dá tempo de você convidar alguém para assistir o programa, para acompanhar aí junto com você o Dia a Dia com Deus. Hoje, quinta-feira, tem um culto que acontece aqui na Primeira Igreja Batista. É o culto da Vitória, que acontece às 3 da tarde. Você pode vir aqui participar. Nós estamos na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Liga aqui para a gente também no 2106-4347. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus.